Fernando estava se preparando para trabalhar por volta de 9h30 da noite. Ele foi chamado pelo nome e não saiu para atender e alvejado. Alguém quer começar apresentando ou eu posso começar? Tá, só tem Vai ser alguém, uma gravação, hein? só tem alguém com uma televisão um pouco alta aí, se der pra baixar um pouquinho. Opa, foi. Eu acho. Não sei se sou eu, mas enfim. Posso começar então? Tá todo mundo vendo aí? Michel, é a televisão da casa? Eu acho que é, cara. Não é da minha. Tá Agora bom, eu não. calma aí. Eu resolvo. São os riscos do home office, pessoal. É isso aí. Eu queria ter um... Ah, tá, olha, um plano de fundo. Eu queria ter uma biblioteca assim. É um plano de fundo. Ele realmente mora numa biblioteca. O Michel realmente manja. Isso sim. Rapaz, eu falei... Não, amigo. Gostaram do meu escritório aqui? Tá aqui no fundo. Eu achei bem bonito. Adorei. Falei pra vocês aqui. Quando crescer, quero uma livraria dessas em casa. Tá ótimo, né? Mas enfim, dá pra ver agora? O barulho da TV ainda tá atrapalhando ou não? Não, tá agora tranquilo. tá ótimo. Olha, para quem vai acompanhar a gente pelo YouTube, boa tarde, boa noite ou bom dia. Sejam muito bem-vindos. Aqui estamos iniciando o nosso aulão de Ciências Humanas com as disciplinas de Geografia e História. Boa tarde. Nossa. Vamos lá iniciar, então. Vamos lá. Deixa eu esquecer como aqui. Ok. Então, bom, começando o nosso aulão de revisão, nós vamos começar nosso aulão de humanas, e o tema que nós escolhemos para iniciar esse aulão foi os processos de urbanização no Brasil. Isso a gente vai abordar do século XX ao século XXI. A gente não decidiu abordar algo mais antigo, justamente tanto pela questão de tempo, quanto para não complicar muito a vida de vocês que estão nos assistindo. Então, nós vamos começar falando sobre a Primeira República, vamos falar sobre os problemas urbanos, vamos falar sobre diversos tipos de processo de urbanização e como ela se deu aqui no nosso país. Tudo bem? Só antes de eu começar, tá todo mundo me ouvindo muito bem aí? Tá todo mundo conseguindo ver os slides muito bem? Pra gente poder começar? Sim, meu amigo. Inclusive, amo a sua voz. É muito galante. Jamais. Essa é melhor. Então vamos lá. Para a gente poder entender todo esse processo de urbanização no Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho lá para a Primeira República. A gente tem que voltar lá para o início do século XIX, melhor, no final do século XIX, justamente falar sobre um período que aconteceu na história da Europa que ele vai influenciar muito aqui o Brasil, que vai ser o período da Belle Époque. Ele vai começar no final do século XIX e vai terminar no início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então é uma expressão, é um movimento que vai designar tanto um clima intelectual, artístico desse período, do final do século XIX e início do século XX. Mas antes de eu falar especificamente da Belle Époque, especificar ela, vamos ver o que estava acontecendo no Brasil, para depois explicar a Belle Époque, explicar qual foi a influência dela aqui no nosso país. Então, a gente vai começar falando sobre as mudanças urbanas no Rio de Janeiro durante o século XX, principalmente. Então, nós estamos no século XX, o Império ele caiu no final do século XIX, com o golpe do Marechal Deodoro da Fonseca, e nós temos o início da República. E um pouquinho antes disso, nós tivemos a abolição da escravatura, e isso é extremamente importante para a gente entender quem são as pessoas que vão estar no Rio de Janeiro, as pessoas que compõem as camadas sociais do Rio de Janeiro durante o século XX. E nesse período vai se estabelecer uma reforma urbanística no Rio de Janeiro. Lembrando, o Rio de Janeiro ele era a capital do Brasil nessa época, dos Estados Unidos do Brasil, nessa época. E o Rio de Janeiro ele não tinha muito a cara de capital, tanto que alguns cronistas estrangeiros chamavam o Rio de Janeiro de, se eu não me engano, tumba dos estrangeiros, era alguma coisa nesse sentido. Porque vários estrangeiros vinham para cá, adoeciam, e muitos deles morriam quando voltavam, ou morriam aqui mesmo, devido a várias doenças, devido às condições de saúde da capital. E o que eu quero dizer com isso? Imagina que tu está andando na tua rua, tá conversando lá, ou tá indo para algum lugar, e do nada alguém joga um balde em cima de ti. Mas não é um balde de água, não é um balde de água suja, mas é um balde com os excrementos das pessoas. Então elas jogavam na rua, às vezes as ruas tinham esse cheiro horrível, tinham um cheiro ruim. E tudo isso dava à capital, ao Rio de Janeiro, um aspecto de cidade
comum, não uma capital de um país. Então, essa reforma urbanística do Rio de Janeiro ela vai ser feita pelo Francisco Pereira Passos, que era o prefeito da época, e com o presidente Rodrigues Alves. Isso no início do século XX, por volta de 1904. E tudo isso foi influenciado pela Belle Époque. Tudo bem? É válido a gente ressaltar que a Belle Époque ela é considerada uma era de ouro da beleza, da modernidade dos países europeus naquele momento. As cidades se modernizaram, várias reformas foram feitas nas capitais europeias e, como é que eu posso dizer? Existiam novas invenções, existia uma cena cultural também nascente, como o cinema, como o cancan, como a arte nouveau, e assim por diante. Então, uma época de cultura, uma cultura urbana estava florescendo nesse momento. Então, a gente vê aqui no lado esquerdo, eu vou até colocar os apontadores aqui, isso aqui é a cidade de Manaus. Tá? A Belle Époque brasileira, nós temos no início aqui no norte do país, com Manaus, com Belém, devido à época de ouro da borracha, e depois nós temos no Rio de Janeiro, que é devido a essas reformas urbanísticas que vão se ter com o Ferreira Passos, com o Rodrigues Alves. Então, só abrindo um parênteses aqui, é válido ressaltar também que Manaus foi a primeira capital do Brasil a ter energia elétrica. Então, a gente tem um destaque bem aqui do Bondinho, que ele era movido a energia elétrica, era o único capital, nesse momento, no início da Belle Époque, que podia ter esse tipo de tecnologia devido à energia elétrica. E, claro, essa energia elétrica era válida apenas para bairros nobres, e é aí que a gente vai entrar nos principais pontos, nos principais problemas da urbanização do Rio de Janeiro, devido à Belle Époque, que é a marginalização de diversas pessoas que moravam no centro, que moravam nessas regiões que vão ser reformadas. Tá tudo bem até aí? Eu fui muito rápido. Alguém tem alguma dúvida? Michel? Pode falar. Eu só queria acrescentar, né, que é importante a gente refletir que a abolição da escravatura, ela veio um pouco antes desse processo de abolição, né? Então, nós temos a abolição da escravatura, mas nós não temos qualquer política de reparo social, né, para essas pessoas que são libertas agora, né? Então, em contraponto a um pensamento que está chegando no Brasil, que está se consolidando no Brasil, que é um pensamento belle-époquiano elitista, extremamente voltado para o afrancesamento, para o inglesiamento do local, algo que é limpo, bonito, rico, de elite, em contraponto com essas pessoas que eram escravizadas, foram libertas e não tem para onde ir, muitas vezes indo às ruas, né, estando nas ruas. Então a gente compreende um choque, né, nesse aspecto do que é essa urbanização, do que é tornar urbano dentro de onde não há uma reparação, onde não há um aspecto de acolhimento social para essas pessoas. Elas não são vistas dentro de projetos sociais, dentro dessa própria urbanização. Pelo contrário, é um processo de negação, junto com o processo de urbanização, da existência delas. Eu acho que tem alguma pergunta aí, eu vi, eu acabei... Opa, cadê? Cadê? A pergunta é, Dr. Atlas, ele perguntou assim: professor, não existia um sistema de coleta de lixo na época? Então, existia, no final do século XIX, foi contratada uma empresa, contratada pelo Ministério Imperial, justamente para recolher o lixo da capital, mas assim, como é que posso dizer? Existia também até um vazadouro, se não me falha a memória, lá para longe do Rio de Janeiro. Só que, além delas serem queimadas, o lixo era queimado nessa época, mas uma parte da coleta de lixo não chegava em diversos pontos da capital. Então, ainda assim, mesmo no início do século XX, a cidade ainda estava marcada por uma quantidade de lixo imensa. Então, mesmo que ela tenha sido criada no final do século XIX, essa empresa tenha sido contratada, já existia um certo lixão, existia um território justamente para recolher esse lixo,
mas ela não chegava em diversos pontos da capital carioca nesse momento. E um desses motivos, por isso que eu falei que um desses motivos que foi feita toda essa reforma urbana. E claro, é um dos motivos, não é o motivo principal, não é o motivo, o lixo não é o motivo principal. Não sei se eu consegui explicar. Eu consegui explicar? Beleza. Então, vamos passar. A gente tem só um texto aqui para a gente entender melhor por que isso aconteceu e como isso aconteceu. Vamos lá. Texto 1, Rio de Janeiro da República. As reformas tiveram como um dos efeitos a redução da promiscuidade social em que vivia a população da cidade, especialmente no velho centro. A população que se espremia nas áreas afetadas pelo bota abaixo, 590 prédios destruídos só na construção da Avenida Central. Teve ou que apertar-se mais do que foi empurrado, ou subir no morros adjacentes, ou que deslocar-se para a Cidade Nova e para os subúrbios da Central. Abriu-se espaço para o mundo elegante, que anteriormente se limitava aos bairros chiques, como Botafogo, e se espremia na Rua do Ouvidor. O footing passou a ser feito nos 33 metros de largura da Avenida Central, quando não se preferia um passeio de carro pela beira-mar. No Rio Reformado, circulava o mundo da Belle Époque fascinado com a Europa, envergonhado do Brasil, especialmente do Brasil pobre e do Brasil negro. Era o mundo do Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores do presidente que promoveu as reformas. O mesmo barão que na juventude tinha sido capoeira e agora se esforçava para oferecer a visão do estrangeiro de um Brasil branco, europeizado e civilizado. Então, falem no chat, eu quero que vocês interajam comigo. Em algum momento do texto, ele fala sobre o problema do lixo, que... Eu acho que não. Não, né? Saber. Qual é o principal motivo que ele considera, o principal motivo da reforma que o autor considera? Antes de tudo, só antes de você responder, o texto do José Murilo de Carvalho, tá? Ele foi publicado em 1985. Beleza? É importante a gente saber ler a fonte. Então, esse é um texto historiográfico de um historiador chamado José Murilo de Carvalho, de um artigo chamado Rio de Janeiro e a República. E, segundo José Murilo de Carvalho, qual é o principal motivo das reformas do Rio de Janeiro? Perdão, qual dos principais efeitos? Melhor. Transmitir uma ideia de visual europeizado. Beleza. Tem mais um. Dos efeitos, na verdade. A gente colocamos 3 efeitos. O primeiro efeito que a gente pode considerar é o que ele chama de redução da promiscuidade social, e a gente já vou chegar nesse ponto. Segundo, a destruição de diversos prédios no Rio de Janeiro. E o terceiro, a movimentação da população para os morros ou para outras casas que são piores do que aquela que eles moravam. O deslocamento da população do centro, como é que posso dizer? Não é como se eles fossem excluídos, a exclusão das pessoas do centro da capital. Justamente por tentar apresentar essa imagem europeizada de um Brasil estrangeiro, justamente influenciada pela Belle Époque. Então, essa redução da promiscuidade social era diversas pessoas, negros, pessoas pobres, viviam em cortiços no centro da cidade. E esses cortiços, eles eram considerados como antros da promiscuidade social durante o século XX. Então, quando o Rodrigues Alves, junto com o prefeito do Rio de Janeiro, eles promovem toda essa mudança, toda essa urbanização na capital do Rio de Janeiro, um dos principais, como é que posso dizer, uma das principais realizações que eles conseguem é a destruição dos cortiços. Os cortiços eram casas insalubres naquele momento, então eles queriam tirar essas casas, queriam tirar a visão que as pessoas tinham ao passar na Rio de Janeiro, com essas habitações. E, claro, as consequências que eu acabei de falar. Os projetos urbanísticos, eles vão ter essa característica excludente, ou seja, das pessoas pobres, dentre elas, vários ex-escravos, várias pessoas pobres, elas vão para os morros, elas vão para as áreas periféricas da cidade. E, só deixando um ponto muito claro aqui, quando eu falo em áreas periféricas, eu não falo em áreas necessariamente pobres, mas falo de áreas afastadas do centro, tudo bem? E a demolição do cortiços, que eu já tinha falado, e também, nesse meio tempo,
que seja uma consequência, mas que estava acontecendo nesse momento, eram surtos epidêmicos de doenças, devido a essa falta de salubridade que eu falei lá no início da aula. E esses surtos epidêmicos, eles vão tentar ser controlados pelo governo do Rio de Janeiro. E com isso, nós temos várias campanhas de vacinação obrigatória, entre a febre amarela e a rubéola. E com isso, nós temos uma campanha que ficou conhecida por todos nós, que é a revolta da vacina. Deixa eu ver se não... Aqui. Beleza. Mas antes de falar da revolta da vacina, vamos só fazer uma questãozinha só para fixar o que a gente fez, tudo bem? Eu já respondo a pergunta do Leandro, só a gente faz essa questão, beleza? Então, os senhores têm 2 minutos, que é uma questão fácil. Letra B. Só mais 30 segundos. Então, vamos embora. A resposta, todos acertaram, é a letra B. Destruição de cortiços e a revolta da população pobre. Quando a gente fala dessa revolta da população pobre, a gente fala de uma medida muito autoritária e muito rígida, em que o governo do Rio de Janeiro vai ter justamente para vacinar essa população pobre, para vacinar essa população doente, para vacinar essa população que vivia em ambientes insalubres. E, acima de tudo, existe um problema também na falta, não digo de diálogo, mas uma falta de uma campanha mais efetiva. Não adianta você só vacinar a população, mas a população tem que saber o que está acontecendo. Nesse momento, várias pessoas não conheciam as vacinas, várias pessoas criavam histórias fakes, criavam lendas em relação à vacina, dizendo que você se transformaria em vaca, dizendo que você se transformaria em cavalo, dizendo que se você tomasse a vacina você poderia morrer ou se transformar em algum outro bicho. E é muito estranho a gente ver essas reações da população do século XX no Rio de Janeiro em relação à vacina, com o movimento anti-vacina, com várias falas que foram feitas durante a vacinação do coronavírus. No caso, se você se transformar em um jacaré, aí o governo vem reclamar. Michel? Então, pode falar. Só ia acrescentar que é importante o pessoal pensar, né, que esse projeto urbanístico, ele não era pensado para o bem-estar da população, e sim para realmente uma limpeza social, cultural, inclusive, né? Então, não havia uma preocupação de programação para contar o que era aquilo, o que estava acontecendo, não, e sim empurrar essa limpeza urbanística, dizendo assim, entre aspas, é claro, para as pessoas, sobretudo moradores de áreas periféricas, pobres, escravizados, etc. Exatamente. Então a gente tem um pânico, não digo um pânico da população, mas a gente tem uma música, inclusive, que é muito válida a gente mostrar, vou mostrar só uma parte para vocês, que ele fala justamente sobre essa reação da população com essa campanha de vacinação obrigatória. Como a população ela vai ver, como uma parte da população vai ver toda essa campanha e tudo isso que está acontecendo.
Eu vou soltar. A letra já tá aí no slide, eu acho. Ah, tá aqui. Eu vou só soltar a música aqui, só um momento. Então, se tiver alto, se me avisa. Não, não tá dando pra ouvir, não. A vacina obrigatória. Cantado pelo Mário para casa, Edson, Rio de Janeiro. Oi. Ando povo acelerado com horror a palmatória por causa dessa lambança da vacina obrigatória. Os manatas da sapiência estão teimando dessa vez em meter o ferro a pulso bem no braço do freguês. E os doutores da higiene vão tentando logo a mão, sem saber se o sujeito quer levar o ferro ou não. Seja moça ou seja velho, ou mulatinha que tem visto, homem sério, tudo leva ferro que é serviço. Tem no braço do Zé Povo, chega o tipo e logo sai, enfiando aquele troço, a laceta e tudo mais. Mas a lei manda que o povo e o coitado do freguês vai temendo na vacina ou então uma frouxadez. E os doutores da higiene vão deitando logo a mão, sem saber se o sujeito quer levar o ferro ou não. Seja moça ou seja velho, ou mulatinha que nem visto, homem sério, tudo leva ferro que é serviço. Gostaram da música? Muito boa, né, velho? Adorei esse lançamento, top 3 da Billboard. Mano. Vocês têm que pensar que era uma música de 1904, né, cara? Tem mais de... Eu não sei fazer conta aí. Quem souber fazer conta, que faça. Tem mais de 100 anos. Eu sei que tem mais de 100 anos. Mais de 116, a danada. 117. Não, 117. 117 anos. Essa música do Mário... Eu tinha colocado aqui no slide, eu não coloquei. Essa música do Mário Pinheiro. E é gravado em... Imagina uns equipamentos de captação de áudio há 117 anos atrás. Mas, justamente, ela nos dá uma visão de como o povo ele vai reagir à vacina e qual é a sátira que o autor está tentando fazer nessa música. Primeiro de tudo, ele fala que anda o povo acelerado com horror à palmatória. Ou seja, se a gente fosse falar da palmatória como algo de castigo, então a população tem medo do castigo justamente pela vacina obrigatória. Percebe que os doutores eles entram nas casas, perdão, os agentes de saúde eles entram na casa, eles não, como é que posso, não digo que eles não tenham uma suavidade, uma educação, mas são pessoas que elas vão de forma autoritária entrando nas casas, e ele até fala aqui, sem saber se o sujeito quer levar o ferro ou não, homem sério, tudo leva ferro que é servido.
Então, bem aqui ele fala até, mas a lei manda que o povo e o coitado do freguês vá gemendo na vacina ou então vá pro xadrez. Primeiro que a vacina era dolorida. Segundo, tu não sabia o que era a vacina. Terceiro, tinha um cara na tua casa te vacinando, ou então tu ia pra cadeia. E quarto, que eu não coloquei esse verso, que é mais pro final da música, que ele fala que o agente de saúde foi tentar vacinar a sogra dele e a mulher ficou muito invocada e acabou tentando bater no cara, foi uma confusão. Então, e ainda tem um outro porém, que vários homens não gostavam da campanha de vacinação obrigatória, justamente porque quando eles saíam para o trabalho, só as mulheres e filhos ficavam na casa. Então, era nesse momento que os agentes de saúde estavam trabalhando, entravam nas casas, e eles consideravam uma desonra os agentes de saúde entrarem sem o homem da casa estar presente. Então, tem todas essas questões aí. Além de todos os motivos que eu falei, ainda tem uma questão que a gente chama de honra masculina envolvida em todo esse processo. Então, com essa campanha de vacinação obrigatória, essa campanha autoritária, nós temos os reflexos de uma revolta que vai ocorrer no Rio de Janeiro, que é a revolta da vacina. Só para a gente terminar essa parte, vamos para a última questãozinha sobre esse tema. Vocês têm 2 minutos também, bem rápido, bem fácil. E, antes de tudo, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Quase a idade do Maio do Norte, o Paysandu não tem 117 anos. Não estou entendendo esse comentário do Léo. Se alguém entender, me avisa. Assim, 2 minutos, já contando. Fácil, né? Fácil. Essa tá explícita, não tem nem como. Deixa eu ver se coloquei o gabarito. Não coloquei o gabarito. Mas a certa é a letra A. Não existe consciência da população, garantia do processo democrático instaurado pela República, através da defesa de liberdade de expressão da população. Quando vocês verem defesa de liberdade da expressão da população, Primeira República e vontade da população é algo que não combina tão bem assim. Primeiro que a gente tem um processo republicano, um processo de mudança de regime totalmente fora da participação popular. O povo ele não participou de nenhuma parte do movimento republicano, pelo menos nessa questão da mudança de regime. Tanto que algumas pessoas nem sabiam o que estava acontecendo. Planejamento do governo republicano, abrange a população em geral, não. O apoio do governo republicano pela atitude de vacinação por toda a população, ao invés de privilegiar a elite. Isso aí tá óbvio, não tem nem como. Mas, enfim. Todas essas mudanças urbanísticas, elas vão desencadear outras mudanças também, que vão ser feitas na metade do século XX por Getúlio Vargas. A gente vai ter diversas instituições surgindo, diversas mudanças, tanto na mentalidade da população, e isso vai estar expresso também em algumas músicas. Então, eu acho que a Duda pode falar um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Olá, gente, todo mundo me vendo, todo mundo me escutando? Estou pelo celular aqui, então... Gente, nós vamos dar uma corridinha lá em 1930, né, com o Vargas. O Vargas foi um enorme agente dessa urbanização, desse processo. Então, a gente precisa lembrar que uma das
maiores, mais evidentes características do Vargas é esse enaltecimento da figura do trabalhador. Então, ele vai se criar muito em cima do trabalhador, com as propostas, com a carteira de trabalho, a gente não pode esquecer, com os sindicatos, né? Então, ele tem essa figura do pai dos pobres, daquele que trabalha, sendo redundante, com o trabalhador e faz o seu governo com o trabalhador, né? E vai ser reconhecido muitas vezes por isso, por essa relação. Desculpa que eu estou no celular aqui. Então, o que passa a ser, o que era visto como algo periférico, pobrético ou coisas do tipo, o Vargas vem e resgata para uma forma mais criada no brasileiro, né? Criada no nacionalista. Então, a gente tem, por exemplo, a mudança de letras de samba. O samba, ele é uma cultura de morro, uma cultura periférica, né? De pobre, e o Vargas vem e transforma isso num estilo de música que enaltece essa figura do trabalhador, né? E aí tudo vai se formar dentro dessa figura de um pai do trabalhador, de pai dos pobres, várias coisas se formarão. A primeira delas, destacadas, né, é a criação da escola pública para todos no Brasil, acessível, então as pessoas poderiam estudar, os filhos dos pobres poderiam estudar. Ele tinha uma relação com o brasileiro, em geral, bastante próxima, como estratégia de governo. Eu dei aula, acho que para alguns aqui sobre isso, como estratégia de governo, ele tem essa relação mais próxima, né? Então, se vocês forem procurar na internet, por exemplo, vocês vão encontrar várias fotos do Vargas em reuniões com trabalhadores, com pessoas que não são militares, que não têm uma importância, uma relevância para ele, né? Explícita. Trabalhadores realmente. E os filhos desses trabalhadores podem estar estudando na escola pública, né? No Brasil, a partir de Vargas. A gente está falando de alguém que se cria muito no trabalhador e é alguém que também, por ser essa uma das suas estratégias, né, de consolidação, pensa no externo. Não sei se vocês já ouviram falar aquela frase Vargas, pai dos pobres, né, mãe dos ricos. Mãe dos pobres, pai dos ricos, uma coisa assim. Mas o Vargas não fazia isso porque ele era bonzinho, porque ele pensava no brasileiro, porque ele pensava no pobre. Ele fazia isso como uma estratégia de governo. E pensando nisso, nesse, né, movimento do trabalhador, a gente tem uma aceleração da criação das indústrias no Brasil. Por incrível que pareça, nós devemos lembrar, é claro, por incrível que pareça, o café ainda é muito presente no Brasil, em 1930, 1940. Então, a gente ainda não tem um Brasil que é fundamentalmente industrializado, pelo contrário. E é nesse momento do Vargas, né, que não junto ao trabalhador, mas com estratégias para o trabalhador, começa esse processo de industrialização. Esse processo de industrialização é o que gera, por exemplo, comércios com o exterior, né? Só que há uma valorização do nacionalista, há um sentido nacionalista, né? Genuinamente brasileiro de um mercado, né? Então, é uma industrialização pensando em modelos externos, porém para o Brasil, né? Com o trabalhador brasileiro. E aí, em 1934, a gente tem a Constituição de 34, com um caráter extremamente nacionalista, né? Ela é toda findada, aquela carinha da valorização do brasileiro. Nesse momento também a gente precisa buscar que o governo de Vargas é movido a moldes externos, né? Não é algo, por mais que rebusque a questão da nacionalidade, não é algo que é excêntrico, né? É algo do Brasil, é algo que olha o externo. Então, a gente tem também algo que já vem sendo, né, lutado, já vem sendo questão de luta, que é o voto feminino, que já acontecia em outros lugares no mundo, né, sobretudo na Europa. E aí
finalmente no Brasil ele chega, né, o voto feminino. Toda essa estrutura de urbanização por Vargas, que eu passei rapidamente, é para mostrar para vocês que o Vargas ele foi importantíssimo nesse momento, nesse transpasso, né, de tornar o Brasil mais civilizado, mais urbano. E essa urbanização, ela é, como eu posso dizer, meu Deus? Ela é inspirada em moldes externos, como eu falei para vocês já sobre as características de Vargas, né? Vargas inteiro, ele é inspirado em aspectos externos. Como a gente pode ver, por exemplo, na Belle Époque, também é inspirado em modelos externos. Então, há todo um cuidado para que se olhe o que precisa se limpar no Brasil. Em própria Vargas, na própria era Vargas, a gente compreende, a gente consegue observar a limpeza e a modificação e mudança de estratégia, é lógico, não são estratégias iguais, pelo contrário, diferentes, porém, estratégias de limpeza, de repaginação desse Brasil, né? Muitas vezes como estratégias governamentais, como foi a questão, por exemplo, da vacina também, como o professor Michel pôde falar para vocês, né? E, basicamente, é isso. O Brasil, ele passa há muito tempo por essa tentativa, né? As questões do Bolsonaro, por exemplo, não é de hoje, que ele fala, por exemplo, da vagabundagem, ele tem visões muito preconceituosas do que é essa urbanização, essa tentativa de urbanização muito peculiar, né? Parece até que é peculiar, porém não é peculiar, é tão comum aos nossos olhos, de acordo com a história, que a gente até se assusta. Mas essa perspectiva do Bolsonaro, tão preconceituosa, ela me faz lembrar, eu não sei vocês, mas me faz lembrar esse processo que não considera aspectos sociais, culturais, que são do Brasil, né? Há uma perspectiva estadunidense, no caso do Bolsonaro, há uma perspectiva de afrancesamento, no caso da Belle Époque, que são momentos diferentes, é claro, mas é importante levar essas atualidades para a prova de vocês, porque... Ai, só um momento que eu me embananei aqui. Porque, enfim, o Enem é super atual, né? Então, eu acho que a gente precisa compreender que essas medidas de urbanização, de tornar mais... Meu Deus, a palavra me fugiu. Do novo, da novidade, do tornar... Parece que externar o Brasil é algo muito mais relevante, importante, do que considerar as questões. Então, Vargas fez isso, né? Ele pegou aspectos que são do Brasil, transformou em aspectos nacionalistas, e ninguém percebeu que, na verdade, eram estratégias externas, eram estratégias de compreensão do de fora para o de dentro. Professores, alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Só para reforçar tudo isso que a Duda estava falando, a gente tem um exemplo muito claro, e isso está muito na mente de vocês, e vocês não sabem disso, ou sabem e não lembram. Responda aí no chat, qual é a primeira pessoa que vem na mente de vocês quando se fala de samba? Isso, samba antigo, quero ver um samba antigo, e qual é a primeira pessoa que vem à mente? Tem o Cartola também, Cartola é bom. Mas eu queria que vocês falassem pra mim, tipo... Cartola, o que mais? Não conhece ninguém? Bezerra da Silva. Tem mais algum? Tá, não sabe ninguém. Cartola também. A Vitória não sabe. Pixinguinha. Pixinguinha. Vem ninguém à mente. Noel Rosa. Maria Bethânia. Eu acho mais ela no MPB do que no samba. Noel Rosa também. Mussum no Originais do Samba. Excelente.
Beth Carvalho. Graças a Deus eu estou bem servido de pessoas que ouvem artistas maravilhosos. Todos esses artistas como Cartola, como Bezerra da Silva, principalmente, ele exalta um samba meio que de malandro, um samba que fala sobre a realidade das favelas, isso é maravilhoso. Noel Rosa é um sambista também ótimo. E tem um nome que fica sempre na minha cabeça quando a Duda fala sobre esse processo de exportar uma cultura de fora, de apresentar o Brasil de uma maneira diferente, que é a Carmen Miranda. A Carmen Miranda, ela apresenta tudo isso que a gente tem falado de um Brasil exótico, de um Brasil totalmente diferente do que nós temos, que ignora totalmente as condições sociais do seu próprio povo. Quando alguém está fazendo uma construção aí bacana. Obrigado. Mas quando a Carmen Miranda aparece no filme da Disney, ela aparece cheia de frutas, dançando, uma mulher branca, com todo aquele gingado. Então essa foi a apresentação do samba pro Getúlio Vargas naquele momento, aquele samba de uma pessoa branca, aquele samba que exalta as culturas nacionais, exalta as belezas naturais do Brasil. E tentando destoar um pouquinho daquele samba de favela, aquele samba de morro, aquele samba que algumas pessoas também consideram samba de malandro, que até o Bezerra da Silva ele fala. E, enfim, era só esse parênteses sobre o samba também. Fala, Dudu, só pra gente terminar, deixar a galera de geografia. Tá bom, obrigada, Michel. Tem uma coisa que eu lembrei também, que eu acho super importante e interessante vocês saberem. Vocês sabem o personagem Zé Carioca, da Disney? Então, o Zé Carioca, ele fez parte de uma estratégia do que foi exportar uma imagem do brasileiro na época, assim como a Carmen Miranda. Então, os Estados Unidos têm, né, uma criação de Zé Carioca do que é essa representação. As mídias são extremamente participativas no governo Vargas, então a gente tem a questão do cinema também, né? E o Zé Carioca vem com uma representação, um pacote do que é aquele jeitinho brasileiro, malandro, que também faz parte desse processo de urbanização, que se antes tinha uma cara de limpar ruas, reposicionar casas, hoje tem uma cara, hoje no caso, né, na década de 42, quando ele foi criado, o Zé Carioca, tem uma cara de exportar uma construção do brasileiro e fazer o brasileiro fazer parte do que é essa cultura, né, de rodar o mundo, apresentar a cara do brasileiro. Então, o Zé Carioca, na verdade, ele é uma das estratégias, junto aos Estados Unidos, do Vargas, né? Ele não é uma criação do Vargas, por favor, mas ele é uma estratégia junto a esse conjunto mesmo do que é o brasileiro, do que é esse processo de urbanização. Galera de geografia... A gente falou sobre... Eita. Só terminar a gente falou sobre os problemas urbanos no século XX, só fazer essa transição bacana. E agora a gente vai falar sobre os problemas urbanos que existem até hoje. E com isso, vamos dar bola aí tanto para a galera de geografia, o Léo, que é um dos melhores professores de geografia, e o Gabriel também, que é um monstro. E é isso, meta ficha. Tamo junto. O Atlas perguntou quem é o personagem. Depois a gente responde. Olha aí, rapaz. Olha, minha casa não é tão bonita que nem a do Michel, né? Cheia de livros. Mas é isso aí. Valeu, obrigado pela deixa, pela apresentação também, pelas palavras. Me sinto muito honrado. Tá doido. O Michel falando, tá doido. Isso é uma palavra, uma garantia. Dá até mais forças. Antes de iniciar, Gabriel, tu queres falar alguma coisa sobre o processo de urbanização? Ou... Então, só queria dizer que quando for falar os problemas sociais urbanos, eu vou retomar muito dos conceitos e do que foi abordado pelos meninos, tanto pelo Michel quanto pela professora Eduarda, para a gente poder contextualizar o que foi o passado, o que é o presente, que mostra como foi toda essa construção que se dá no espaço geográfico. E aí vai dar uma cara de interdisciplinaridade bem legal para esse aulão.
Beleza, valeu. Tá, pessoal, vocês entenderam até agora o que foi passado aqui? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo. Ótimo, ótimo. Agora a gente vai dar uma cara mais geográfica para o assunto de urbanização, processos urbanos e problemas urbanos. Tá ok? Agradeço muito à professora Duda e ao professor Michel, que até agora deram um show. Não foi uma aula, foi um show. E agora a gente vai passar um pouco mais adiante. A professora Duda deixou a gente até a Era Vargas, que foi, então, digamos que é considerado por muitos teóricos o primeiro momento de iniciar uma industrialização brasileira. Aí tá, ok, professor, eu entendi. Mas por que você está falando de industrialização, sendo que está falando aqui no slide problemas urbanos? Porque está tudo ligado, tem tudo a ver. Olha só. A industrialização ela tem um processo muito próximo da urbanização. Por quê? Porque quando se industrializa um estado, um país, uma nação, se tem em mente que aquela indústria ou aquelas fábricas ligadas, aquele espaço industrial irá atrair mão de obra. E essa mão de obra vai se localizar próximo das indústrias. E o processo inicial de industrialização foi das indústrias se localizarem nas cidades. Então as pessoas saíam do campo, saíam de outros lugares, saíam do entorno das cidades para morar próximo das indústrias para trabalhar. Então começaram a morar no espaço urbano. Até agora, ok, né? Vocês já estudaram isso, já tiveram várias aulas sobre isso, tá bom? E o conceito de urbanização é justamente isso. Seria a taxa de crescimento vegetativo, ou seja, as pessoas que nascem, a taxa de crescimento vegetativo maior no espaço urbano que no espaço rural. Essa é a definição clássica de urbanização. Até agora, ok? Tá bom? Posso seguir. Ok, obrigado, Leandro. Inclusive, Leandro e Leonardo, né, de novo. Tá. E sobre isso, nós vamos adentrar melhor o assunto dos problemas. Porque se fosse para falar só de coisa boa, a gente iria para outros meios. Mas aqui a gente dá uma análise crítica aí sobre tudo isso. A gente traz os pontos positivos e os pontos negativos. E aqui a gente vai focar nos pontos negativos. Tá bom? Só para vocês terem um pouco mais de noção. Ou melhorarem o que vocês já aprenderam durante o ano inteiro. Os problemas urbanos, a gente pode citar esses aí que são elencados aí no slide, como o processo de industrialização, o aumento da população, aumento da produção, redistribuição da população no território, rapidez e estabilidade nas transformações. Você vai me perguntar, Leonardo, mas por que o aumento da população está como um problema urbano? Porque esse aumento da população ele é desenfreado, a gente não pode controlar ele. Então, o aumento desgovernado de alguma coisa sempre gera um problema. Pensem nisso. Assim como a diminuição de governada irá diminuir ou irá agravar alguma, ou irá resultar em algum problema, ele falando assim. O aumento da produção vai gerar um problema. Esse problema é em escala mundial, tá bom? Todos os problemas assim são em escala mundial. Só que a gente vai falar melhor ainda desses problemas urbanos no caso do Brasil. Eles têm em outras partes do mundo? Tem, com certeza. Mas no Brasil, a gente tem esse reflexo. E é muito mais forte por conta do processo de industrialização, como foi falado anteriormente, o processo de industrialização e urbanização copiado. Tá certo? Tranquilo? Aí no próximo slide, nós vamos falar sobre os problemas ambientais urbanos. Beleza? Problemas ambientais urbanos. Porque aí nós vamos dar uma característica maior sobre quais são esses problemas. Os problemas ambientais urbanos referem-se justamente a tudo que está envolvido com a fauna, a flora, a biodiversidade e localizada no espaço urbano, tá bom? Então vai ter problema ambiental urbano no caso da poluição atmosférica, poluição dos rios, poluição sonora, e por aí vai, tá bom? Diversos problemas que são de característica ambiental, não de social, de característica ambiental primordialmente. E outros também problemas que são problemas sociais, que está no próximo slide,
que fala um pouco melhor sobre o que são esses problemas, né? Que são de ordem de moradia, desemprego, violência, exclusão social, são de ordem justamente social, tá bom? E aí eu trago no próximo slide uma espécie de organização de quais seriam esses problemas, para vocês mentalizarem um pouquinho. Pode passar o slide? Vai. Aí, olha só. Os problemas urbanos são de caráter social e ambiental. Eles não estão um separado do outro. Eles estão acontecendo ao mesmo tempo, tem interferência um do outro, tá certo? Só que para caráter de estudar, a gente faz uma análise um pouco mais abrangente, que a gente divide, tá bom? Eu trago para vocês também uma citação aí abaixo, que é da professora Hermínia Maricato, que ela é doutora, arquiteta e urbanista. Ela é doutora em arquitetura, tá bom? E ela é muito, muito, muito safa. Ela traz aqui a seguinte reflexão para vocês. O processo de urbanização se apresenta como uma máquina de produzir favelas e agredir ao meio ambiente. Ela não está falando que produzir favelas agride o meio ambiente. Ela também não está excluindo essa possibilidade. Mas o que ela está falando? Ela está falando que o processo de urbanização produz favelas. É uma máquina de produzir favelas, mas também é uma máquina de produzir e agredir o meio ambiente. É sensacional se vocês quiserem utilizar na redação, se vier o tema de redação de ordem ambiental ou de ordem de urbanização, de caráter urbano, espaço urbano, favelas, desorganização social, né? Ou então desigualdade social melhor. Aí vocês podem usar essa referência. Utilizando muito bem, ela fica muito bem colocada em qualquer redação. Tá certo? No próximo slide aí, nós trazemos mais à frente o que seriam esses problemas ambientais. Até agora está todo mundo entendendo? Todo mundo tranquilo? Software. Ah, tá. Beleza, valeu. Os problemas ambientais que podemos trazer aqui, elencar, que têm maior incidência no Enem, são de ordem de poluição atmosférica, que é a mudança na atmosfera através da suspensão de partículas sólidas e líquidas, que são resíduos, tá certo? Então vem poeira, o chorume do carro de lixo, tá certo? Todos esses resíduos sólidos e líquidos e outros irão ficar suspensos através do processo de ciclo da água. Porque vocês lembram lá do processo de ciclo da água, onde a água ela passa pelo processo de condensação, precipitação. Depois que precipita, fica na superfície. Depois da superfície, ela passa por um processo de evaporação, que suspende o vapor de água através da radiação solar. Então, quando suspende o vapor de água, esse vapor vai subindo outras coisas também. Além disso, também os carburadores de carros, motos e outros automóveis, veículos também, irão mandar toda essa poluição para o ar. Isso, então, é a poluição atmosférica. Sim, também um agravante aí que são as fábricas, né? As fábricas são os principais responsáveis pela poluição atmosférica. Olha só, trazemos aí um exemplo para vocês. Tem aí o exemplo? Olha aí. Que coisa horrorosa, né? Isso é apenas um retrato de um momento da fábrica. Imagine o que essa fábrica, ou que essas fábricas poluem durante o dia inteiro ou o ano inteiro. Tá certo? Isso é poluição atmosférica. A outra aí, que já foi passada e adiante, é o problema ambiental de chuvas ácidas. As chuvas ácidas que estão referentes a outro componente. Por exemplo, de poluição atmosférica, a gente fala muito sobre o gás carbônico, né, o CO2. Mas aqui nas chuvas ácidas, os dois maiores componentes que irão agravar para esse problema é o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, né? O SO2 e o NO2. Eles irão fazer isso que aconteceu aí com a estátua. Estão vendo essa estátua aí?
Essa estátua aí, um dia, ela foi uma representação basicamente de uma dor e de um sofrimento de uma pessoa que estava muito bem detalhada, né? Só que hoje, depois de do desgaste através dessa chuva ácida, essa estátua aí está basicamente parecendo aquele meme, né, do ET, do me solta, né? Tá sem feição. O outro problema ambiental que a gente traz para vocês também é o efeito estufa. E vale ressaltar aqui para vocês que o efeito estufa, ele é um mecanismo natural. É um mecanismo natural para que a temperatura da Terra seja mantida. Porém, com os problemas da industrialização desenfreada, né, poluição atmosférica, entre outros problemas que a gente citou aí anteriormente, o efeito estufa ele é agravado. Então, a radiação solar que chega na Terra, em vez dela, parte dela voltar, a parte que deveria voltar acaba ficando na Terra retida. Então fica cada vez mais quente. Olha só essa representação maravilhosa. Perdão. Essa representação é justamente sobre o que é o efeito estufa. A radiação que deveria ir embora, ela acaba ficando, contendo aqui. Então por isso que fica cada vez mais quente. É representação de uma estufa mesmo. Meu Deus, está ficando escuro aqui. Tá, o outro slide aí que foi passado é sobre o fenômeno de ilhas de calor. Gente, eu estou passando bem rápido aqui porque são problemas que a gente trata bem interdisciplinar, porque a gente trata também na química, física, biologia, e são digamos que, problemas que são corriqueiros no Enem, então vocês já devem ter um pouco de ciência, a gente está só revisando com vocês, só para vocês ficarem realmente com um preparo melhor, tá bem? Outro fenômeno é o ilha de calor. E o ilha de calor, ele deve-se fazer uma ressalva porque ele não se trata de um fenômeno que está numa escala de uma cidade. Ele está numa escala mais próximo de vizinhança. Né? Por isso que a gente coloca aí em relação a áreas vizinhas. Tá? Em relação a áreas rurais vizinhas, mas não necessariamente se fala de áreas rurais e urbanas vizinhas. Às vezes são áreas urbanas e urbanas. Quer que eu te dê um exemplo? Pode passar o slide aí, Valo. Não? Tinha uma outra. Ah, esse aí. Isso aí, perfeito. Esse gráfico aí. Olha só, se vocês olharem essa representação, é porque essa questão foi trabalhada em matemática. Mas a representação é muito boa para falar que, olha, tem uma área da cidade que ela é muito mais verticalizada, ou seja, tem prédios, e aí, por ser verticalizada, a gente leva em consideração que ela também é asfaltada, pavimentada, entendeu? Tipo de coisa. Então, ela tem pouca área verde. Mas as áreas vizinhas, elas continuam sendo urbanas, só que tem mais área verde. E por ter mais áreas verdes, ela tem uma temperatura mais amena. E quando chega na área rural, que é basicamente muitas áreas verdes, o clima é bem mais ameno, entendeu? Bem mais tranquilo. Vocês conseguem entender a partir dessa análise, dessa representação? Sim ou não? E vou te dar um outro exemplo aqui. Sobre as ilhas de calor, um exemplo fácil de contextualizar é, por exemplo, quando tu vai sair da tua casa. Você que é morador aqui da região metropolitana de Belém, você pega seu ônibus que vai para o centro de Belém e ele passa pelo Almirante Barroso. Lógico, se ele vai pelo Almirante Barroso, tem certeza que ele é um ônibus que demora, e por demorar tanto, quando ele passa, ele é um ônibus que vai lotado. Lotado mesmo. Então, aí, 7h30, já tá quente pra caramba porque tu tá no ônibus lotado. E o trânsito tá ruim, tá engarrafado. Então, além de o ônibus estar lotado, tu vai no ônibus devagar, ou então, pior ainda, o ônibus vai fazendo aquela dança do pombo contigo, né? Tu vai assim, ó, pra frente, toda hora. É muito chato isso. Mas quando tu vai pelo Almirante Barroso, vai, tá quente. Tem uma hora que tu não precisa nem abrir os olhos.
tu sente que ficou mais ameno, ficou assim um pouco mais ventilado, ficou menos quente, que tu sabe que tu tá passando por onde? Pelo bosque. É incrível isso, incrível. Tu tá no Almirante Barroso quente, que só o cão, e passa pelo bosque e fica assim, né? Não dá essa sensação? Você que é o trabalhador brasileiro aí, ou trabalhador belenense, sabe muito bem essa realidade. Os estudantes também penam, né? Sofrem. Vocês aqui, todos nós. Tá certo? O outro problema ambiental que a gente traz para vocês é a inversão térmica. Ele não é tão comum aqui, na região metropolitana de Belém, mas ele é muito mais forte, muito mais presente nas áreas mais frias do Brasil. Por quê? Olha só, ele se trata de um fenômeno em que o próprio nome fala sobre uma inversão, ou seja, em vez do processo natural ocorrer em que o ar mais quente deve subir, que ele é menos denso, ele acaba ficando retido numa área entre dois ares frios. E aí, então, o ar frio acaba ficando preso. E por ele ser mais denso, no inverno ele fica preso. No inverno chove pouco, então ele fica preso. Não vai chover para dispersar essa poluição, então fica presa ali, digamos que no ar frio, toda a poluição atmosférica. Meu amigo, se tiver uma fábrica perto de ti, ou perto do local onde está acontecendo a inversão térmica, a população dali sofre muito com problemas respiratórios. Inclusive, problemas respiratórios é uma das consequências desses problemas urbanos de caráter ambiental. Já pararam para perceber que todas as pessoas que nasceram dos anos 2000 para cá, geralmente, elas têm problema respiratório? Tanto que quando chega em qualquer clínica ou consultório, as pessoas te perguntam, tu tem asma? Ou tu tem alguma inflamação, como rinite, sinusite e tudo mais? Pois é. Isso é um reflexo desses problemas urbanos, de caráter ambiental. Tá certo? Conseguiram compreender até aqui? Sim. Sim? Posso passar a bola então para o professor maravilhindo Gabriel Oliveira? E aí, pessoal, tudo bom? Professor Leonardo, eu tive um pequeno problema, eu vou falar desse ponto para eles, mas eu gostaria que você assumisse logo em seguida, tudo bem? Opa, então vamos. Ótimo. Você olha esse WhatsApp daqui a pouquinho. Meu Bom, Deus. pessoal, problemas sociais urbanos. É um problema muito recorrente, por quê? Porque todos nós vivemos em cidades. Então, muito do que eu posso falar para vocês, vocês conhecem ou vocês próprios podem viver na pele. O primeiro ponto são as desigualdades. Desigualdades sociais que se materializam na paisagem urbana. E aí, a esse nome, a gente dá o nome de desigualdade socioespacial, porque ela é social e acontece no espaço geográfico. Bom, quanto maiores as disparidades entre os diferentes grupos e classes sociais, maiores as desigualdades de moradia, de acesso aos serviços públicos, de qualidade de vida, e é maior a segregação espacial. Eu quero mostrar uma imagem para vocês. Isso. Bom, isso aqui é uma figura, e aí aparece uma população morando num lugar onde faltam serviços, e em contraposição a uma outra cidade. Isso é uma imagem ilusória, porém, isso aqui poderia ser uma cena, poderia botar uma foto de qualquer outra metrópole, de qualquer outra grande cidade brasileira. O professor Michel Pini, que hoje é o nosso diretor da Funbel, nosso secretário da Funbel, ele tem uma foto que ele é maravilhosa, das margens do Igarapé do Tucunduba, que demonstra, na terra firme, e que demonstra essa contraposição com os bairros de centro de Belém. Por favor, Michel. Violência. E aí eu queria... Todo mundo aqui já se deparou com essa cena do proibido roubar na quebrada. Eu acredito que todo mundo, pelo menos. Isso é uma coisa tão marcante, mas tão forte, a questão da violência urbana, que certa vez eu estava indo para a praia de Juruteua, lá em Bragança, e na Vila dos Pescadores, um lugar que é bem mais distante, tu tem bem grande escrito numa praça, proibido roubar na quebrada, se pegar é salvo.
A violência contra as pessoas não está necessariamente associada à pobreza, como muitas vezes se pensa. Pessoal, e quando a gente fala de Enem, a gente está falando um pouco também de várias formas de texto e várias formas de se chegar na questão. E eu quero deixar 2 músicas para vocês. Uma do Rapa, que é... Eu realmente não lembro agora o nome. É aquelas grades do condomínio, são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. E uma do Engenheiros do Havaí, chamada Muros e Grades. Há países pobres como o Brasil e o Vietnã, que apresentam índices significativamente menores de violência. Ele é mais grave em países acentuados pela desigualdade socioeconômica. E aí, trazendo um paralelo, existe uma socióloga chamada Alba Zaluar, que ela escreveu um livro chamado A Máquina e a Revolta, onde ela mostrou, trazendo um estudo na favela da Cidade de Deus, que muitas vezes não, perdão, que a violência está marcada por um processo de desigualdade socioespacial, não necessariamente a pobreza. Professor Léo, o senhor pode assumir daqui, por favor? Cheguei. Assumo daqui, professor. Muito obrigado pela sua contribuição. Caramba, espero que você consiga resolver seu problema. Sinto muito porque a sua contribuição aqui seria fundamental. Ela foi fundamental porque eu não teria condições de falar tudo ou tão bem como você fala. Tá certo, professor? Muito obrigado mesmo. E segue o baile. A respeito da violência também, o que a gente pode tirar daqui é que você tem que tirar aquele senso comum a respeito do que seria violência. É muito complicado aqui no Brasil se discutir sobre violência, porque estamos rechaçados de informações que chegam para a gente, sensacionalistas. A informação somente pela audiência, não o comprometimento com a informação. Então, acabamos que assistimos essas programações, consumimos esse conteúdo e reproduzimos um discurso que não é um discurso que condiz com a realidade, mas é um discurso que vai beneficiar uma classe. Que classe geralmente é essa beneficiada? A classe hegemônica, que a gente é chamado, né? A gente conhece como classe hegemônica, ou a elite. Tá certo? E tu pode pensar, mas tá, professor, mas eu ainda não entendi. Como é que uma elite pode se beneficiar de programas sensacionalistas? Pense na elite imobiliária. O lobby imobiliário. Imobiliário, ou seja, produção ou fabricação, ou tudo que está envolvido com casas. Que casas são essas que eu melhor falo? São casas, residências, condomínios fechados. Porque é interessante reproduzir a informação de que o Curuçambá é extremamente perigoso, mas que o bairro, vamos dizer assim, o bairro do Parque Verde, não é mais perigoso. Entende? Porque é interessante falar que o conjunto sideral é extremamente perigoso e reproduzir essa informação, mas falar também da cabanagem, tudo que é de ruim dela, e ao mesmo tempo falar que o bairro do Mangueirão ele está tranquilo, ele é ótimo, tem novos empreendimentos. O bairro também ali, agora novo, eu esqueci agora. Mas enfim, o bairro do Mangueirão, Parque Verde e tudo mais. Por que falar tão bem disso? Os maiores empreendimentos imobiliários estão ali naquela área. Para você que não é da região metropolitana de Belém, é um pouquinho difícil de entender isso. Mas pense que o bairro A é interessante que ele seja mal falado para que o bairro B, onde tem empreendimentos residenciais, seja bem falado para atrair mais negócios, para atrair mais pessoas para morar naquele bairro B que está sendo bem falado. Entende? É basicamente isso, um dos pontos. Tem vários, tem inúmeros pontos. Então, por isso que é colocado aí no slide que a violência
ela é mais grave em países com acentuada desigualdade econômica, mas não necessariamente está associada à pobreza. Tá bem? Então, países como o Brasil, a violência é extrema, porque a desigualdade econômica é forte demais. Tá certo? Alguém quer fazer uma contribuição sobre isso? Não? Posso dar continuidade? Tá bom, vamos dar continuidade. No próximo slide, se você passar aí, professor Michel, tem uma imagem. Lucas Fonseca, quer falar alguma coisa? Essa imagem bem aí, ela é fazendo alusão àquele momento em que uma criança estava saindo do colégio e acabou passando por um tiroteio, onde uma bala perdida atingiu esse estudante. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram, mas fazem mais ou menos 3 anos. E aí é só para mostrar um pouco sobre como é a atitude do Estado que deveria proteger as famílias mais desamparadas. Perceba a feição desse policial. Olha como é uma feição de satisfação. Lógico que não é uma... É só uma charge mesmo. Acho que reflete aquela situação. Por quê? Já ouviram falar que a polícia tem dedo mole na favela? Dedo mole que significa o quê? Que não tem medo de atirar. A primeira situação, o primeiro caso, ele está atirando mesmo. Não tem dó nem piedade. Mas quando se trata de um bairro rico, uma cidade rica e tudo mais, ou de uma rua que seja considerada de classe, de elite, a polícia não é assim. A polícia é na base da conversa. Já perceberam isso? Já ouviram falar disso? Já ouviram falar dessa situação? Pois é, esse é o reflexo do que é o Brasil. É onde a polícia na favela tem dedo mole. Já que vocês não querem falar um pouco mais, então vamos passar à frente a discussão. Vocês conseguem me ouvir ainda? Porque está chovendo aqui em casa. Sim, está ótimo. No próximo slide a gente vai falar sobre segregação. Segregação, no caso, então, é justamente sobre este medo da violência. O que foi que a gente falou agora? A violência e as informações sobre a violência partem, então, de um filtro que beneficia uma classe. E essa classe beneficiada está associada ou está ganhando com isso. Está ganhando com novos empreendimentos, está ganhando com novos lucros e tudo mais. Por quê? Porque a população, com medo, ela vai se fechar. Ela não vai mais querer estar morando numa casa de cara para uma rua e essa rua é compartilhada com todos. Ela prefere o quê? A população prefere ir para condomínios onde tem uma portaria, tem todo um sistema por câmera de segurança dentro e fora, né? Quem aqui nunca esteve numa conversa com seu pai ou com sua mãe e falou assim: a gente tem que vender essa casa para a gente morar em algum condomínio, em algum apartamento? Porque no meu caso, em toda a conversa familiar que eu tive com o meu ciclo familiar, no caso, sempre tinha essa pauta colocada, toda vez. Aonde que eu vou, em qualquer lugar do bairro do Curuçambá, é sempre essa conversa. Porque eles falam que o futuro não é ficar mais nessas casas, o futuro é morar em um apartamento. Porque tem mais segurança. E a segregação é o fenômeno de se fechar para o outro, é de segregar. E essa segregação, ela não é uma segregação de grupos diferentes. São grupos próximos, grupos parecidos.
Parecidos em que sentido? Parecidos no sentido econômico da coisa. Porque agora, então, os condomínios mais luxuosos, de melhor segurança, eles vão estar destinados a um segmento da sociedade. Qual segmento é esse? Da classe média alta. Vai ter condomínios de classe C e tudo mais? Vai, com certeza. Só que os melhores, os mais seguros, como é vendido, são os de classe média e elite. Classe média alta e elite. Vocês conseguem entender? Até agora, conseguem entender ou estão com uma dificuldade? Perfeito, então. Pode passar aí o próximo slide, que tem uma figura que é clássica. Toda vez que a gente fala de segregação, tem essa figura assim, pã! Virou até meme no Twitter e no Facebook esse ano. Você já teve aula de geografia? E você já viu essa imagem? Não. Então você não estudou geografia certo, né? Tudo mais. Cara, eu trouxe essa imagem só para vocês realmente identificarem aí que, de um lado, existe um condomínio luxuoso, com tudo garantido, um espaço arborizado e tudo mais, e do outro lado, dividido por um muro, fica uma favela. Esse condomínio fica no Rio de Janeiro, eu não sei o nome dele. Quando saiu o meme, eu procurei o nome dele, eu lembrava, agora eu não lembro. Então eles ficam separados por um muro. Ou seja, quem está se separando do espaço ou do entorno? As pessoas de classe média, alta e elite. Então essas pessoas estão se segregando. Tá bem? Beleza até agora? E eu acho que este é o último slide. Eu tenho questão para a gente resolver. Isso, então é o último slide. Vou deixar essa imagem aí para vocês saírem daqui e falarem que tiveram uma aula de geografia. Gente... Antes, só abrir um último parênteses aqui, só para a gente agregar um pouco sobre tudo isso que a geografia estava falando, tudo isso que a gente falou também. A gente não tem uma mudança na urbanização necessariamente estrutural, no caso, com tudo isso que o Léo falou, tudo isso que a gente falou, a gente tem também uma mudança na cultura urbana, na cultura e nas dinâmicas sociais do país durante o século XX ao século XXI. Isso a gente pode ver em várias músicas, como a gente falou sobre o samba, a gente falou sobre... só falou sobre o samba, mas a gente pode ver isso também na MPB, a gente pode ver isso principalmente no rap, nessas novas vertentes que vem surgindo durante o século XXI. Então, o rap, desde os anos 90, ele já tem denunciado toda essa questão de segregação, toda essa questão da violência policial também, não só a violência policial, mas a violência que ocorre dentro das favelas, e tudo isso de uma forma de protesto. Se a gente for ver o 509, se a gente for ver o Racionais, se a gente for ver diversos outros grupos que existiam nesse momento, e que vocês também ou costumaram ouvir, ou já ouviram em algum momento. Se a gente for pegar as letras nacionais, principalmente, conta uma história que ocorre nas favelas, que é algo bem recorrente, e o rap ele não deixou de ser essa forma de protesto, ele não deixou de ser como é que posso dizer, esse grito da periferia sobre a periferia, do que está acontecendo. E não sei se vocês ainda costumam ouvir rap, ou se alguém ainda ouve, se alguém é fã, se alguém odeia, mas a gente tem outras modalidades surgindo, a gente tem outras formas surgindo, justamente com essas mudanças que vêm acontecendo durante o século XX, a melhoria da população pobre, que ocasionou uma mudança no rap, outras pessoas vieram a fazer, com outras temáticas que não foram apenas essas de protesto. Então, Daniel derrubou o nome do referência atual, já vou falar sobre ele. Então, com essas mudanças na urbanização, com essas mudanças nas dinâmicas sociais, a música ela vai mudar muito também. E, inclusive, a ascensão do funk ela pode ser considerada também um dos aspectos dessa mudança social de diversas pessoas, né? Dessas pessoas que costumam cantar, das pessoas que vivem nas periferias, e é uma ascensão social que ela vem do início do século XXI para cá. E o rap paraense também entra nessa questão, mas a gente pode considerar o rap paraense, nesse quesito, como um movimento dentro do movimento nacional de melhoria, da saída do rap do underground, da saída do rap
do limbo de uma cultura marginalizada para uma cultura que é consumida pelo público em geral. Então, o rap paraense, ele aproveitou isso tudo, embora o rap paraense exista desde a década de 90. Surgiu quase que junto com os grupos de São Paulo. Mas, enfim, e o Daniel ADR, ele também tá nisso, ele participava das batalhas, ele lançou vários videoclipes muito bons também, um dos melhores videoclipes da época que ele foi lançando, que acho que foi em 2017, ele estava numa produção muito além do que era feita. E, enfim, eu já estou falando uma palestra sobre música, mas é só para falar que a urbanização, ela traz todos esses problemas que foi apontado na geografia, essa violência, a segregação, e traz toda uma mudança no espaço em que nós convivemos. E isso vai ser percebido de várias maneiras, nos problemas, sendo ela a poluição, as chuvas ácidas, sendo elas a questão da segregação, da violência, e além disso, a cultura ela vai mudar também, a cultura urbana ela vai se modificando aos poucos, junto com o crescimento das cidades, junto com as modificações que são feitas. E é isso. E o Gabriel Pensador, ele vai nessa onda do rap de protesto também, mas é um rap muito mais político do que um rap necessariamente que aborda a questão das periferias, a questão da vivência e da violência urbana. Mas é muito mais um rap político que ele acendeu para criticar o Collor. Inclusive tem uma música chamada FDP ao Cubo, que o refrão é só ele falando FDP várias vezes, na verdade 12 vezes, então se forem ouvir, lembrem disso. Você fica até chocado quando tu ouve, né? Mas tudo bem. E é isso, só dar a palavra final pro Léo aí. Antes da palavra final pro Léo, só para dizer que a gente está iniciando e fechando um ciclo. A gente está iniciando uma das nossas primeiras aulas de 2021, e a gente está encerrando o ciclo que é do Enem 2020. Né? É um ciclo mais longo do que a gente esperava, um ciclo muito mais, como é que pode ser, muito mais dolorido, um processo que doeu muito mais em vocês do que doeu quando a gente fez vestibular, porque a gente não teve que enfrentar a pandemia, a gente não teve que enfrentar várias outras coisas que aconteceram durante esse ano. E, bom, não sei se alguém me ouviu ano passado, não sei se alguém estava comigo com a gente ano passado, mas eu sempre repito que a gente confia em vocês, cara. A gente está aqui hoje, disponibilizando o nosso tempo, fazendo toda a nossa correria, a gente tem várias outras coisas, o Gabriel, por exemplo, teve uma correria para fazer, mas ele se dispôs para aqui também. Tudo isso porque a gente confia em vocês, tudo isso porque a gente confia não só na capacidade, mas no sonho de vocês, e a gente considera como um dos, não porta-vozes, mas uma das pessoas que ajudar vocês nisso tudo, nessa missão grande que é o vestibular, que não é só uma missão fácil, não é uma missão que a gente consegue fazer assim, só estudando conteúdo, toda uma preparação por trás, a gente tem que estar bem consigo mesmo. E quando eu falo que a gente confia em vocês, a gente quer que vocês façam o mesmo, confiem em vocês também. Não adianta eu estar confiando de um lado e você não confiando do outro. Então, nós basicamente sofremos juntos, né? Nós somos estudantes também e a gente estava estudando, estava dando aula, porque alguém ajudou a gente no passado. E uma forma da gente retribuir tudo isso que a gente, tudo isso que fizeram pela gente. E, enfim, a gente disponibilizou muita coisa, a gente sofreu muita coisa. E a gente está aqui hoje para isso, para se despedir, para desejar uma boa sorte e desejar que vocês alcancem o objetivo de vocês, não só apenas passar no vestibular, mas alcancem um objetivo maior, que é a felicidade. E quando eu digo felicidade, digo não só de vocês, mas a felicidade verdadeira que vocês vão sentir quando uma pessoa que vocês amam ficar feliz por vocês. Isso a gente teve a oportunidade de vivenciar. E é por essa felicidade, é por essa coisa que a gente sentiu lá no passado, eu, o Léo, o Gabriel, a Duda, que a gente está ajudando vocês hoje, que a gente está aqui hoje, porque alguém acreditou na gente e a gente acredita muito em vocês. Então, não sei o que o Léo vai falar ainda, mas, galera, vamos para cima, é tudo nosso mesmo. Não duvide da capacidade de vocês em nenhum momento, que eu sei que isso acontece, mas não duvide da capacidade de vocês em nenhum momento. Cheguem lá, mostrem o que vocês sabem fazer, tudo bem? E se algum dia vocês chegarem comigo, professor, eu não conseguia, tudo bem, mano. A gente está aqui de novo,
A gente inventa tudo isso de novo, vai com a mesma garra, com a mesma vontade e da mesma maneira. A gente vai se esforçar da mesma maneira que a gente fez esse ano, vamos se esforçar nos anos seguintes. O professor não conseguiu pela segunda vez, vai tentar de novo. A gente vai estar aqui quantas vezes vocês conseguiram. A gente acredita em vocês. Tudo bem? Não existe tempo certo para a gente chegar onde a gente quer. Então, só para eu terminar, só para passar pela finalmente que eu estou enrolando, existe uma música do BK chamada Gigante. Ele tá falando sobre rap e essa música me emociona muito. E ela fala que... Tem uma frase dela que me marca, que é só querer ser já nos faz ser gigante. E no outro verso ele diz, força teu coração quebrado, pisar nos cacos, reconstruir cada pedaço, tirar do teu pé e reconstruir tudo. Ou seja, vai e quebra a tua cara, pisa nela, pega esses cacos, tira todos do pé e recomeça. Se nada der certo. Mas eu confio que vai dar. Confio em vocês. E é isso. Ouçam BK também. E Léo, vai contigo. Caraca, que responsa, hein? Rapaz, o cara fala lindo, fala bonito, fala a língua dos anjos. Tu é doido, né? Assim, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, sabe? Isso reflete todo um trabalho que vocês tiveram durante o ano inteiro de 2020. E eu não desejo para vocês boa sorte, mas sim boa prova, porque sorte é muito previsível, mas não é bem imprevisível o treinamento que vocês tiveram durante o ano inteiro, o empenho que vocês tiveram durante o ano inteiro. Só desejo para vocês uma boa prova, porque vocês treinaram feito loucos, estudaram muito. Então, eu só tenho que parabenizar vocês por todo esse caminho que persistiram até agora. Então, meus parabéns a todos vocês. Fiquem tranquilos, cheguem tranquilos. Já não é mais hora de estudar conteúdo, é só hora de tentar relaxar. Eu falei relaxar aqui, muita gente fala assim, é impossível relaxar, mas vão tranquilos. No sábado, não dá mais para ir para o cinema, né? Só de distanciamento social, todas as regras da OMS aí, mas vai assistir um filme, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, que é 10 conto. Divide ali, paga com a família, né? Ou então baixa um torrentzão, assiste uma sessão da tarde, beleza? É isso que eu desejo para vocês, uma boa prova. Agradeço também a presença de alguns professores que estiveram aqui com a gente. A professora Vicky, a professora Letícia Almeida, a professora Luana, a nossa diretora também, Samantha Barros. Agradeço também a presença do Michel Chernon, grande professor de História, a grandiosa professora de História também, Eduarda Alves, e o meu mestre e também eterno chefe, Gabriel Oliveira. Agradeço demais a presença de todos vocês aqui. E é isso, gente. Me despeço aqui. Boa noite. Não, boa tarde ainda, né? Porque ainda tá chovendo. Boa tarde. Fiquem em paz. E estaremos com vocês, mandando forças e energias positivas para vocês façam uma boa prova. Sentiremos muita falta de vocês, se Deus quiser. Eu procuro um defeito em vocês, eu não acho, pelo amor de Deus, gente maravilhosa, égua, pelo amor de Deus, me fazem chorar igual uma desgraçada, chega, não aguento mais. Ai, meu Deus. Gente, eu só queria dizer para vocês que eu gostaria de dizer que já tivemos uma pandemia, um momento assim, que há 100 anos tivemos e que vocês são vencedores por isso, mas acho que vocês são vencedores por um momento único de pandemia, de coronavírus, porque tá aqui nesse ano foi totalmente diferente. Eu acho que tanto para a gente, né, que está tentando se adaptar a essa área de dar aula via internet, quanto para vocês. Acho que foi o Léo que falou sobre estar aqui via 3G, né? E caramba, gente, é muito querer passar, é muito querer plantar semente, sabe? E queria dizer para vocês irem tranquilos, soltem os músculos de vocês, do rosto, dos pés, dos dedos, soltem, porque eu tenho certeza que vocês estiveram com muita atenção ao longo do ano.
E esse momento é simplesmente de ser honesto com vocês, que eu sei que vocês quiseram isso, que vocês cultivaram isso, e fazer a prova. Não tem mais o que aprender. Vão relaxar, vão comer o que vocês gostam, vão pensar em coisas boas. Eu estou extremamente feliz de estar aqui, podendo me despedir de uma galera que sabe o que quer, de uma galera que se esforçou muito e eu sei que vai arrebentar o quanto puder naquela prova. Então, sintam-se imensamente abraçados. Sinto que eu estou abraçando vocês, quase quebrando os braços de vocês, porque quero que vocês relaxem com esse abraço. E calma, cara, porque a vida, uma hora tu colhe o que tu planta, seja de bom ou de ruim. Eu sei que vocês batalharam pra caramba. Então, apesar de ter tido pouco contato, eu tenho um orgulho inversamente proporcional ao contato que eu tive com vocês esse ano. Então, um beijo, um abraço, ótima prova, vocês são perfeitos, tá? Muito obrigada, equipe, que muitas vezes a gente se ajudou pra caramba aqui, né? Quebrou galho, árvores. Então é isso, gente. Beijos, boa prova. Quem acredita em Deus, vão com Deus. Quem acredita em energia, vá com energia. Quem acredita na ciência, no conhecimento, vai com teu conhecimento. E é isto. Beijo. Tchau, tchau, gente. A aula foi excelente. Gostei de cada um dos professores. Foi ótimo. A gente agradece. A gente só se vê agora no dia do listão. Então, se cuidem. Só isso que eu Me chamem para comer se cuidem. farofa. E chama a gente. Depois eu tô marcado na publicação do Instagram. Segue lá e manda mensagem. Sim. Aquela foto tá horrível, inclusive. Eu queria fazer um protesto, mas é outra coisa. Galera, se